né, nos versos fundamentais do treinamento da mente no Mahayana de Atisha. Ele começa então dizendo: treine nos três escopos, treine a mente nos três escopos. E quais são esses três escopos? São aqueles três escopos que nós vimos continuamente com o Tsongkhapa, né, no Lambrin Chinmo. Que primeiro é aquele escopo que vai tratar de você pensar que talvez tenha que se preocupar em relação à sua próxima vida, né? Que esta não é a nossa única vida, temos que nos preocupar com o karma. O segundo escopo, de que também não basta, a gente tem que se preocupar com a próxima vida, mas não basta só isso. Conforme a gente vai renascendo vida após vida, a gente tem que se direcionar para uma libertação do samsara, para uma libertação desse ciclo de existência condicionada, para uma libertação desse mecanismo compulsório e compulsivo de renascimento, de reencarnação. E o terceiro tipo é que, mesmo se libertando do samsara, essa libertação não pode ser uma libertação solitária. A gente tem que fazer o voto de auxiliar os outros seres a se libertarem também. O voto Mahayana, o voto do Bodhisattva. Então, se libertar do samsara, para não estar mais sujeito a esse mecanismo, mas com o compromisso de continuar renascendo no mundo para auxiliar os outros seres, para auxiliar na difusão do Dharma e auxiliar os outros seres a se libertarem. Cultive, assim, os dois tipos de bodhicitta. A bodhicitta intencional, que é aquela intenção, né, aquela meta de despertar bodhicitta, que é esse primeiro nível, e depois a bodhicitta engajada. A bodhicitta engajada, como alguém se engaja em bodhicitta, como alguém se engaja nessa mente do despertar. Esse engajamento ele ocorre por meio da prática das paramitas, por meio da prática das 6 perfeições. Né? Dana, a primeira perfeição, a generosidade. Shila, a harmonia. Shanti, a paciência. Virya, a reta energia. Dhyana, a plena atenção. E Prajna, a sabedoria. Essas 6 paramitas, elas são uma forma de purificação. Uma forma, então, em que nós vamos cultivar essas virtudes que vão ajudar com que a gente supere, principalmente no caso da sabedoria, com que a gente supere o senso de um senso de um eu separado, eu quero dizer, né? Porque relativamente, em termos relativos de inter-relação, o nosso eu, ele existe, mas é no sentido aqui de acharmos que temos um eu com existência separada, essencialmente separada, ou existência inerente, como a gente vê traduzido geralmente. Então, se libertar dessa ilusão, se libertar desse delírio. E essa é a parte mais difícil. E é justamente essa grande ilusão a que estamos submetidos que é a causa do samsara. Né? Isso é esse estado de mente que a gente chama de samsara. Né? Eu sempre enfatizo aqui, porque os textos enfatizam com frequência que o samsara não é o mundo. Né? A nossa mente é o samsara. A nossa mente é de todos os seres que estão sujeitos a esse mesmo mecanismo. Mas o problema em si não é exatamente o mundo, né? Não é exatamente a manifestação, o cosmos. O problema é esse estado de mente adoentada, de mente perturbada, em que nós e outras classes de seres nos encontramos. E principalmente nesse reino em que nós estamos, que é o Kamadato, né? Que é essa esfera de consciência em que o princípio Kama, o princípio do desejo por experiências de deleite, experiências sensórias que reforçam esse senso de separatividade, esse princípio Kama, ele está muito forte aqui onde nós estamos, né? Seja como humanos, animais, devas, asuras, seres infernais ou fantasmas famintos. Então, buscar o engajamento por meio da prática das paramitas. E aí sim, quem sabe, bodhicitta de fato seja gerada, né? Conforme a pessoa vai praticando as paramitas, vai meditando, se esvaziando do senso de eu, percebendo que os fenômenos e o eu são vazios de existência inerente, a mente se torna desperta de fato, ela se torna uma bodhicitta. E não havendo mais o eu no foco, ela é naturalmente uma mente altruísta. Né? É um altruísmo que surge sem esforço, após bastante esforço.
né? É um caminho gradual e que tem muito esforço para chegar num ponto em que isso se torna um estado natural. Mas para chegar lá, é necessário treinar nas práticas preliminares. Então, reflita sobre a existência humana com o tempo livre e acesso ao Dharma. Né? Se nós aqui nascemos como um ser humano, vamos aproveitar essa existência, essa oportunidade que nós temos, porque a maior parte dos habitantes do planeta não são seres humanos, né? Não tem essa mesma oportunidade. Os animais não têm a possibilidade de se libertar do samsara. O acesso ao Dharma, se nós temos acesso ao Dharma, se temos acesso a um ensinamento, a um caminho, e aqui Dharma, não estou falando só do Dharma budista, né? Se você tem acesso à Cabala, né, a uma tradição idônea da Cabala, se você tem acesso a um bom entendimento da Torá, se você tem acesso ao cristianismo mais interno, à gnose, né, ao verdadeiro cristianismo, digamos assim, ao gnosticismo idôneo, se você tem acesso a Vedanta, Advaita, se você tem acesso ao Shivaísmo Advaita, se você tem acesso à gnose islâmica, né, ao ismailismo, e daí por diante, se tem acesso à religião sabedoria, tudo isso aqui são oportunidades às quais nós devemos ser gratos a elas. E a gente demonstra essa gratidão, esse mérito kármico, por meio da prática, né? Até para que a gente continue ligado, né? Reforçando sempre esse vínculo que de alguma forma nós criamos, que de alguma forma tivemos o bom karma de ter acesso a esses ensinamentos. Então, refletir sobre isso. E refletir, então, sobre o que estamos fazendo com o nosso tempo livre. Né? Se a gente está aproveitando esse nosso tempo livre para o estudo, para a meditação, para a reflexão, ou não, né? Se a gente esquece tudo isso. Se a gente tem acesso, mas ignora. Reflita, então, sobre o karma e os seus frutos. Porque tudo isso está ligado ao nosso karma também, está ligado às nossas ações. Ações meritórias e ações danosas. Ações virtuosas e ações desvirtuadas, né? Ações que vão causar danos, sofrimentos a nós mesmos e aos outros seres. E refletir que da virtude advém o bem-estar, advém a felicidade. Da não virtude advém o sofrimento. E nunca somos 100% vítimas, nem 100% algozes. Tudo que sofremos está ligado ao nosso karma. E é um karma que ele é relativamente individual e é coletivo também. Né? Nesse processo de inter-relação, de causalidade complexa em que estamos no samsara. Reflita sobre os sofrimentos do samsara. Então, refletindo sobre o karma, e como o samsara, basicamente, ele é causado por karma mais kleshas, né, as ações guiadas pelas perturbações, por uma mente perturbada, então vamos refletir sobre esse sofrimento, sobre essa insatisfação que nos aflige. E tentar nos desiludir um pouco, né? Essa é a grande dificuldade aqui do caminho. É se desencantar do samsara. É a gente conseguir quebrar esse feitiço ao, ao qual nós estamos, né, sobre o qual estamos submetidos. Contemple os fenômenos como se fossem um sonho. Ver o mundo, né, esses fenômenos que nós vemos, que parecem tão concretos, tão, tão viscerais às vezes, a partir das reações que o nosso contato com as coisas nos suscitam, despertando desejos, despertando urgências, etc. Mas ver tudo isso como se fosse um sonho. E não que essas coisas não existam. Mas o mundo, ele é como um sonho. A vida, ela é como um sonho. Porque enquanto estivermos no samsara, a gente não vê as coisas como elas realmente são. A gente vê apenas a sua aparência. A gente vê apenas a superfície. E a gente se engana. Né? Vale aquele ditado, as aparências enganam.
Isso é Samvriti Satya, é a verdade relativa dos fenômenos. As aparências, de fato, elas nos enganam se a gente não consegue ver além delas. Então, pensar que tudo isso é como um sonho e tentar despertar deste sonho. O Buda é um desperto. O Bodhisattva é aquele ser que é guiado pela mente do despertar, por Bodhicitta. É aquele que é guiado por Bodhi, pela luz do despertar, que está caminhando para se tornar um Buda. Então, buscar despertar deste sonho. Experiencie a natureza não nascida da sabedoria, né? Porque essa sabedoria que é alcançada, essa djnana profunda, essa gnosis profunda, ela é não nascida, ela não é deste mundo, ela não é um sonho, ela é aquilo que nos desperta do sonho, ela é aquilo que nos liga a algo que está além das aparências. A verdadeira natureza das coisas, a natureza última de tudo, a Dharmata, o antídoto que é livre desde o princípio, o Elixir, né, que é a cura, é o antídoto quintessencial de todas as coisas. Durante o intervalo entre as meditações, cria a pessoa que é como uma ilusão. Já que o eu é vazio de existência inerente, a gente pode então criar esse nosso eu, digamos assim, né, no sentido de que quais são as ações adequadas que devemos tomar e quais são as ações inadequadas das quais devemos renunciar, ou às quais devemos renunciar. Né? Aí vem aquela questão de renunciar às ações não virtuosas, né? Aquelas 10 ações não virtuosas, renunciar ao matar, né? Ou o desejo de matar, renunciar ao roubar, renunciar a uma conduta sexual destrutiva, abusiva, não saudável, compulsiva, renunciar à mentira, renunciar a espalhar a discórdia, a semear a discórdia, renunciar à fala abusiva, renunciar à tagarelice, renunciar ao desejo por obter mais e mais coisas, né? Renunciar à ganância, neste caso, renunciar ao desejar o mal ao outro, né? À malícia, e renunciar às visões errôneas, né? Aquelas visões que nós adotamos, e até quando a gente já sabe que aquelas visões não são mais muito corretas, a gente às vezes as usa aqui e ali para justamente justificar as outras ações errôneas. Há um modo de ver o mundo que é inadequado, há um modo de ver o mundo que não corresponde à realidade. Né? Esse modo que só reforça as nossas perturbações, os nossos apegos e daí por diante. Então, tentar criar, construir uma pessoa que seja virtuosa, construir uma pessoa que seja útil para os outros seres e uma pessoa que não vá acumular karma negativo, né? Que não vai ficar acumulando mais e mais sofrimento para si e para os outros. É claro que tudo isso é sempre interrelacional, né? Esse criar essa pessoa é nesse sentido. Como que nas nossas interrelações, se a gente atua de uma forma diferente, com mais consciência ou mais ciência, a nossa forma de reagir e, consequentemente, de acumular sementes kármicas, acumular samskaras que vão nos dando um senso de identidade, vai ser diferente. Treine em doar e treine em tomar. Aí vem a questão, né? O que deve ser doado e o que deve ser tomado. Alinhe o doar e o tomar com a sua respiração. Então, ao inspirar, doe todas as suas boas qualidades, doe todas as suas virtudes, doe tudo o que pode ser doado, o seu corpo, as suas posses, doe tudo para os outros seres. E aqui
né, é para ser entendido de uma forma simbólica. É adotar uma disposição mental de altruísmo. É se aproximar de bodhicitta, que pode ser traduzido como altruísmo. E com a sua inspiração, tome o sofrimento dos outros. Tome a ciência acerca desse sofrimento, né? Pense nos outros que sofrem muito mais do que nós, inclusive, até para tirar aquele foco excessivo somente no nosso sofrimento pessoal. Sempre vai ter gente pior, sempre vai ter seres sofrendo muito mais, né? O planeta é bem vasto. Mas não naquele sentido de que eu vou me sentir melhor porque tem gente pior do que eu, mas no sentido de que tem gente pior do que eu, então eu tenho que tomar algum tipo de atitude, né? O meu sofrimento é só mais um sofrimento no meio de um oceano de sofrimento. Então, tomar para si o sofrimento, inspirando esse sofrimento e respirando o Dharma, respirando, exalando, exalando acho que é uma palavra correta aqui, né? Exalando o Dharma, exalando virtudes, exalando compaixão, e daí por diante. Isso tem relação com aquela chamada prática de Tonglen, né? Que é a prática em que você toma o sofrimento de alguém e você, então, libera uma energia curadora para aquele alguém. Essa prática é uma prática meio perigosa se a pessoa for fazer direcionada só para uma pessoa. Né? Se ela visualiza alguém que está doente e absorve aquela pessoa no seu coração, imagina ela sendo curada, visualiza ela sendo curada e depois, quando ela remove a pessoa do seu coração, ela estaria bem. Só que é uma prática perigosa porque nisso você pode absorver coisas aí do karma da pessoa. Né? Você pode se perturbar, na verdade, e se essa prática realmente funcionar e você não estiver bem, não for uma pessoa muito avançada na prática do Dharma, você pode se contaminar com outra pessoa e a outra pessoa pode se contaminar também. Mas a gente pode usar, pensar nessa prática, e esse texto ele está falando em termos mais gerais, em termos mais simbólicos, e também visualizar o planeta, né? Visualizar o planeta, levar o planeta para o coração, imaginar que estamos contribuindo para essa cura, visualizar que estamos contribuindo para a cura do planeta. E depois ele sai do nosso coração, né? A gente vai visualizando as pessoas que a gente conhece, vai visualizando todas as pessoas, todos os seres, todo o planeta. Ele entra no nosso coração, é banhado por uma luz branca e depois ele sai do nosso coração. É uma prática meditativa que é ok de ser feita, né, como uma forma de se voltar para a compaixão. Há três objetos: o desejável, o indesejável e o neutro. Esses são os objetos de como a mente se relaciona com as coisas do samsara. Né? Ela vai identificar aquilo que é desejável, ela vai identificar aquilo que é indesejável, e ela vai identificar aquilo que é neutro, né? Que é o que não cheira nem fede. E daí vem o apego, e vem a aversão, ou o ódio, ou a raiva, ou o ressentimento. E o apego relacionado aqui ao desejo, por isso que está falando no que é desejável. E a aversão ao indesejável, claro. Há os três venenos, que derivam disso: o apego e a raiva e a ilusão, que é o que completa esse tripé aqui, né? Que é justamente esse senso de um eu, essa ilusão que é causada pela ignorância. Esse senso enganoso de um eu inerente, né? De uma separatividade fundamental que não existe, que não se sustenta para além da superfície. Mas há três raízes de virtude também. Né? Quais são essas três raízes de virtude? A gente pode pensar que essas três raízes de virtude são um antídoto para tudo isso. Né? É a libertação do apego, é a libertação da raiva e é a libertação da ilusão. Então, dá até para relacionar com o que depois o Tsongkhapa vai escrever em relação aos três aspectos da senda Mahayana. Né? Que o budismo Mahayana ele pode ser resumido em três aspectos fundamentais, que seriam, ou que são, melhor dizendo, a renúncia, né?
a renúncia aos objetos de apego, a compaixão, né, ao invés de ficar sendo guiado pela raiva e focando muito naquilo que nos atormenta, naquilo que nos incomoda, voltar a mente para a compaixão, né, cultivar a compaixão. E a sabedoria. A sabedoria que supera essa ilusão. A sabedoria que é o antídoto para essa ilusão. A sabedoria que compreende o vazio de existência inerente do eu e dos fenômenos. Então é uma relação possível por aqui que a gente conseguiria fazer, por exemplo. Em todas as suas ações, treine por meio das palavras. Treine por meio das palavras do Dharma. No sentido aqui de, em todas as nossas ações, e aqui está falando ações de mente, de corpo, de fala e de mente, que a gente possa ser guiado pelo Dharma, né? Que nós possamos ser guiados pelo Dharma, pelos princípios, pelos preceitos, pensando que alguns textos demandam interpretação, né? Nem tudo é para ser levado de forma literal, e daí por diante. E pensando que muita coisa pode ser cultural, da época, etc., mas se focar no cerne do ensinamento, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui. Em meio às negatividades do mundo e dos seres do samsara, né, as negatividades que a gente vê no mundo. O mundo que é impermanente, a nossa relação com o mundo é complicada, porque a nossa mente está perturbada. A gente não consegue lidar bem com essa impermanência, né, desse mundo manifesto. E também tem as negatividades dos outros seres, que também estão perturbados, né, os outros seres que estão no samsara. Transforme as condições adversas da senda para a iluminação. Veja essas condições adversas como uma oportunidade de treinar a mente, de transformar a mente. Que é o que a gente vê muito no texto do Shantideva e que a gente vai ver também nos textos do Lojong, quando a gente começar a se aprofundar neles, né, como os 8 pontos do treinamento da mente, e daí por diante, textos do Chikawa e de outros. Mas que eu sempre me remeto àquele capítulo da raiva do Shantideva, o capítulo da paciência, na verdade, em que ele fala bastante sobre a questão da raiva, né? Que quando alguém age de forma raivosa em você, você aproveitar aquela oportunidade para treinar a paciência, para pensar que, devido ao meu karma, essa pessoa está sofrendo. Devido ao meu karma, essa pessoa ela está com uma mente infernal, né? Ela está dominada por essa energia que só vai trazer sofrimento para ela. Ela está acumulando um karma ainda pior para ela. Mas se ela está, mas se eu me tornei o alvo dela, isso é devido ao meu karma também. Então, que eu possa aproveitar essa oportunidade para ter paciência. E quem sabe auxiliar essa pessoa, ou se não for possível, auxiliar essa pessoa, mas que eu possa não, não ceder à provocação, não ser dominado pela raiva, e assim reforçar o meu treinamento de paciência, que vai me ajudar no caminho, vai me ajudar na senda. Afinal, é uma perfeição, é uma paramita. Então é nesse sentido, né? Como que a gente pode usar condições adversas para a iluminação? Como que a gente pode pensar que cada uma das condições adversas com as quais nos defrontamos, elas são resultado do nosso karma. E como então a gente pode aproveitar isso até para refletir em relação ao nosso próprio karma e mudar o curso das nossas ações também, né? Como a gente pode buscar se transformar. Em caso de qualquer experiência insatisfatória, direcione o motivo para uma única causa. Não os outros, mas o apego ao eu. Então, ao longo das várias experiências ruins que nós vivemos na nossa vida, e que muitas vezes vão ser, sim, provocadas por outras pessoas ou por outros seres, mas que a gente possa direcionar o motivo não para essas pessoas, né? Não culpar necessariamente os outros. E não que pessoas não tenham que ser responsabilizadas pelos seus crimes, etc. Obviamente que tem. Né? Se for um comportamento criminoso
e tudo mais. Né? A gente tem sempre que tomar cuidado com a interpretação dos textos, mas é no sentido de que pensar que isso também faz parte da natureza do samsara, que esses seres estão no samsara, esses seres estão afligidos pela ignorância, estão afligidos por um apego ao seu próprio eu. Assim como nós também estamos afligidos, e assim como nós também podemos cometer iniquidades, e provavelmente já cometemos em vidas passadas, devido ao apego ao eu. Essa é a grande causa de todos os problemas do mundo. Essa é a grande causa de todos os problemas do planeta. É o apego ao eu, é a ignorância, é a avidya. Então, que a gente consiga direcionar o motivo para essa única causa e consiga tentar combatê-lo, tentar enfrentá-la, tentar superá-la. E contemple a bondade de todos os seres, porque lembrando que, embora todos os seres estejam afligidos por esse apego ao eu, que vai fazer com que eles adotem ações danosas em relação a si próprios e em relação aos outros, mas ainda assim há uma natureza Buda presente neles. Ainda assim, há uma luz imaculada que está latente ali. E que é o que direciona, o que faz com que haja bondade neles e em nós mesmos. Com que a nossa mente busque a libertação, buscando se conectar com essa natureza quinta essencial. Então, contemplar essa bondade. E pensar que ninguém é 100% mal, ninguém é 100% terrível. Né? Por mais perversa que uma pessoa possa ser, e ela vai sofrer as consequências por isso, ainda assim, né, há sempre algum tipo de esperança, porque a natureza Buda está lá. Mesmo que ela não dê certo nesta vida, talvez, possa dar certo em outras. Então, contemplar a bondade, contemplar esse potencial de iluminação que há nos seres também. E contemplar o fato de que sempre houve e haverá pessoas que nos ajudam. Né? Ninguém é uma ilha. Afinal, ninguém é inerentemente existente. Somos todos interdependentes. O vazio de existência inerente, shunyata, é a proteção insuperável. Então, que possamos voltar a nossa mente para o vazio, que possamos meditar sobre o vazio, porque essa é a proteção insuperável, porque esse é o antídoto supremo contra a ilusão de que temos o eu separado, de que somos eu essencialmente separado, ou de que os fenômenos, o mundo, é formado por entes inerentemente separados e que as suas características seriam características essenciais. Então, se uma pessoa é ruim conosco, quer dizer que isso é algo que ela jamais será capaz de transplantar, ou melhor, de transpor ou de superar, porque isso é o que ela é. Né? Então, essa ilusão de inerência das coisas, de essencialidade em relação às coisas e às pessoas, que a gente consiga se libertar disso em relação a nós mesmos também. Porque essa é a proteção insuperável e é isso que vai levar para a libertação do samsara. A prática quádrupla é o método mais excelente. E o que seria essa prática quádrupla? A devoção às deidades de meditação e aos gurus. Eu coloquei aqui devoção entre aspas, porque não é no sentido de uma idolatria, né, ou de buscar troca de favores, etc. Mas aqui é no sentido de uma guru yoga mesmo. Né? Dá até para relacionar com a ideia da Bhakti Yoga, que a gente vai ter em outras escolas indianas. Né? Mas é uma devoção às deidades de meditação. No sentido de que, por exemplo, tem uma imagem de Avalokiteshvara aqui. É uma devoção a essa imagem. É buscar Avalokiteshvara dentro do nosso coração. É se render ao que Avalokiteshvara representa, que é a compaixão. É submeter o eu a essa energia, domar o eu e deixar que ele se envolva por essa energia que já está latente em nós, né? Que é um atributo da natureza Buda presente em nós, da mente de iluminação
de um Buda, ou da mente iluminada de um Buda. Então, ter esse tipo de devoção em relação a essas deidades, até porque o propósito, na prática mais avançada, é se transformar, né, se gerar como essas deidades, no sentido de que então você vai realmente ter esses atributos, você vai se tornar esses atributos, vai se tornar essa compaixão, ou se tornar a sabedoria, no caso de Manjushri, ou se tornar o poder que supera os obstáculos do samsara, no caso de Vajrapani, e daí por diante em relação às várias outras deidades. Então ter essa devoção às deidades e aos gurus, né? Os gurus também como sendo uma espécie de exemplo para nós. Não uma espécie, como sendo de fato um exemplo para nós. E aí vem a questão da Guru Yoga, né? Visualizar o guru. Demonstrar um senso de gratidão para o guru também, porque o ensinamento ele chega via esses gurus que nós lemos aqui. E ao mesmo tempo pensar que podemos chegar ao mesmo estágio em que eles chegamos, em que eles chegaram, quero dizer. A purificação do karma negativo, né, buscar essa purificação do karma negativo, renunciando às ações não virtuosas e cultivando as ações virtuosas, praticando as paramitas. Fazer oferendas às forças danosas. Esse fazer oferendas às forças danosas aqui pode ter a ver até com a questão de fazer práticas de exorcismo mesmo, que acontece antes de transmissões, em locais de prática do Dharma, né, no budismo tibetano, que você vai limpar aquele local, vai purificar aquele local de influências negativas, mas também de ter uma disposição que não é uma disposição de aquela aversão medrosa, né, que só reforça o poder dessas forças. Mas ter compaixão também por essas forças, porque são forças de sofrimento, né, são seres que sofrem também. E proteger os protetores do Dharma, proteger a linhagem, proteger aqueles que zelam pela linhagem, protegendo o ensinamento idôneo. Aplique-se aos 5 poderes: a intenção, a familiaridade, as sementes positivas, a erradicação e a aspiração. Então, uma intenção altruísta, né, uma intenção que é uma reta motivação, a familiaridade com o Dharma. Aí vem a questão da contínua lembrança, da vigilância, fazer com que o Dharma se torne uma coisa familiar, com que essa linguagem, com que a prática, com que esses estados mentais virtuosos, eles se tornem algo comum, comuns, né, coisas comuns para nós. Se tornem algo da nossa rotina, da nossa vida, com que a nossa mente se torne naturalmente ligada a tudo isso. As sementes positivas, né, cultivar então sementes positivas por meio desse treinamento, por meio da prática das virtudes, da leitura de textos adequados e daí por diante. A gente vai coletando sementes, né? Temos que lembrar que a nossa mente, também chamada de um fluxo mental, um contínuo mental, ela vai coletando sementes, né? Os chamados samskaras em sânscrito, as tendências, as sementes kármicas que vão maturar conforme as condições adequadas, né? Conforme a gente vai renascendo ao longo mesmo de uma mesma vida, conforme as situações se apresentam a nós, mediante o karma, algumas tendências em nós elas podem ser ativadas, né? Vai depender também do que a gente permite ser ativado ou não, se a gente já começa a ter uma consciência maior acerca do funcionamento da nossa mente. Se a gente para de agir de forma tão automática. Então, esse cuidado com os nossos fatores mentais. E a erradicação das sementes ruins, a erradicação dos vícios, aplicando os antídotos e coletando essas sementes positivas. E a aspiração, né? A aspiração que é justamente essa aspiração de querer auxiliar os seres, né? Que está muito ligado com a intenção aqui também. A aspiração de se libertar do samsara, ter uma aspiração elevada para a própria vida. Né? E a gente tem que pensar que vivemos hoje num mundo que a maior parte das pessoas não tem uma aspiração elevada, não tem uma grande meta de vida. Né? E quão grande
e quão auspiciosa é esta oportunidade de vivermos com uma aspiração elevada, uma aspiração de buscar sempre esse aperfeiçoamento da mente, né, de buscarmos auxiliar os seres, de buscarmos alcançar o potencial máximo do ser humano, que é o completo despertar de um Buda. A maioria do mundo está completamente desligada e indiferente a isso. A intenção de todos os ensinamentos converge para um único ponto: se você consegue ou não domar o eu. Né? A intenção de todos esses ensinamentos que a gente está vendo aqui, esses ensinamentos referentes ao treinamento da mente. Se a gente está conseguindo domar o nosso eu, domar esse senso de eu que está muito forte em nós e que nós projetamos como se fosse algo sólido praticamente, né? Algo forte, concreto, e que a gente não consegue controlar. Cultive uma mente alegre. Cultive uma mente alegre, entusiástica. Aí vem aquela questão de víria, que é muito necessária no caminho, a gente ter ânimo, né? Não cair no desânimo. E até também em relação a ter uma boa disposição, né? Uma bondade amorosa para com os outros seres, a conseguir cultivar isso que é chamado de bondade amorosa, de Maitri, né? Essa disposição benéfica e incondicional e impessoal, é necessário ter uma mente entusiástica, ter uma mente alegre. Então, por mais que se fale muito no sofrimento no budismo, mas a ideia não é ficar taciturno. Claro que determinadas personalidades podem ser um pouco mais taciturnas do que outras, etc. Mas é não se deixar abater, não cair em melancolia e tudo mais. Né? Até porque isso vai levar a um mau humor, vai levar para um ressentimento, vai levar para a raiva, etc. Então, tentar realmente ter esse tipo de mente entusiástica, de mente alegre, ter um otimismo, porque nós estamos num caminho otimista. O Dharma, ele é otimista. A gente pode pensar que o Dharma nos apresenta que o ser humano tem um potencial de se tornar onisciente, todo conhecedor, né? Isso é muito, é muito otimista. E é uma pena, porque às vezes eu vejo por aí pessoas que tentam tirar esse caráter do Dharma, do budismo, né? Apresentar o Buda somente como uma pessoa normal, somente como um filósofo normal, como se vê os filósofos materialistas. Somente alguém que, de certa forma, foi quase um psicólogo do mundo antigo. E é muito mais do que isso, né? Esse é um caminho realmente que leva para outras instâncias da existência, outras instâncias de manifestação. É um outro tipo de mente, né? E é um mistério para nós, né? O que acontece depois com esse ser. Mas mesmo os bodhisattvas elevados, né? Eles já estão vivendo um outro modo de vida. É claro que quando eles estão encarnados, a forma como esse corpo vai atuar no mundo é um corpo que está sujeito à degradação da matéria, né? Porque é um corpo humano. Ele pode até ser mais saudável, pode ser mais harmônico e tudo mais, pode talvez conseguir viver mais, etc. Mas a questão é para onde essa mente vai, né? E os planos que essa mente consegue alcançar, né? Os planos da existência, os reinos da existência que essa mente consegue alcançar. O estado do pleno despertar de um Buda é o estado que alcança a sabedoria do Dharmakaya, a percepção direta, a gnosis do Dharmakaya, da unidade fundamental, do incognoscível, né? E que chega, então, a níveis de realidade e de profundidade que estão muito aquém da nossa compreensão. Mas tudo isso é um potencial que está no ser humano. Então, talvez valha a pena ter algum entusiasmo por isso, né? Por essa possibilidade. Transforme as suas atitudes em relação ao senso de eu. Transforme as suas atitudes em relação ao apego ao eu. Né? Busque o vazio. Busque se esvaziar de eu. Mas permaneça como você é, em relação às metas que não foram determinadas.
né? Não busque se transformar para adotar coisas que não precisam ser adotadas. E não busque querer adotar máscaras que não são necessárias serem adotadas. Relativamente, você é o que você é. Né? É essa constituição de personalidade, que ela pode ser aprimorada conforme a gente vai praticando as virtudes. Mas não tente projetar uma imagem de algo para os outros, porque você quer que os outros se conheçam em você, como você se elevou, etc. Porque isso só mostra que as suas atitudes em relação ao senso de eu não foram alteradas, não foram mudadas. Não fale dos defeitos dos outros na conduta de corpo e fala. Então, não fique espalhando a discórdia, semeando a discórdia, né, causando mal-estar entre as pessoas. Não fique falando isso com aquela intenção de querer ser o maioral, de querer sair por cima. É claro que essa é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, né? Porque se pessoas, gurus, têm comportamentos inadequados e criminosos, eles devem sim ser denunciados. Até porque isso está causando dano aos outros. E os textos budistas vão falar disso também. Mas é não ficar se focando demasiadamente naquilo, né? É saber que houve um erro, aquele erro deve ser corrigido, a pessoa deve ser responsabilizada, mas não ficar obcecado naquilo e ficar toda hora falando mal daquilo. Até porque senão a pessoa fica dominada por aquilo, né? Ela vai habitar na falha dos outros, e como se diz aqui, não habite nas falhas dos outros. E a gente vê isso até em questão aqui do próprio budismo mesmo, né? E agora eu vou tocar na polêmica aí do Dalai Lama, mas nem essa última polêmica dele, mas até outras questões que há em relação ao Dalai Lama, né? Quando, por exemplo, quando ele proibiu a prática de Dori Shuden, né, que é uma prática relacionada a um protetor da linhagem da Gelugpa, da mandala Gelugpa, digamos assim, né? Estou falando aqui em termos metafóricos, simbólicos. Quando ele proibiu essa prática, nem todos aceitaram essa proibição, porque é uma prática relacionada a algumas questões complexas, mas é uma prática relacionada a. É uma prática que deriva da linhagem dos Panchen Lamas, né? É uma prática que deriva de uma linhagem muito profunda, de uma linhagem interna da escola Gelugpa. E que os seus gurus, como Trijang Rinpoche, Pabonka Rinpoche, praticavam, né? Ele próprio foi ensinado a praticar. Mas como ele começou a fazer misturas com outras escolas, ele achou que seria inadequado ele continuar fazendo essa prática e achou que poderia ser danoso para ele se outros continuassem a fazer esse tipo de prática. Nem todos na escola Gelugpa aceitaram e muitos continuam a praticar, a fazer essa prática sem grandes problemas, né? Fazendo essa prática no seu devido lugar, como uma prática de proteção dessa linhagem da Gelugpa. E sem ficar toda hora falando mal, etc., né? Sem ficar toda hora direcionando, ou sem ficar direcionando sentimentos ruins em relação ao Dalai Lama e tudo mais, né? Embora, claro, não tenha sido certo dele resolver censurar um tipo de prática que já vinha sendo praticada e que tem uma fonte idônea, sim. Mas, por outro lado, há aqueles que se revoltaram e que direcionaram tanta raiva que acabam se tornando, né, pessoas raivosas e acabam se perturbando nesse processo, muito embora queiram defender algo que é idôneo e denunciar uma atitude que foi errada por parte dele, ainda assim elas ficam se voltando de uma forma muito raivosa, e aí tem grupos que aí que faziam protestos contra ele publicamente, e que direcionavam, né, formulavam toda a sua identidade em, em relação a essa raiva, esse sentimento de raiva. E esse é o grande perigo, quando a gente discorda, talvez de um guru que se desvirtuou por algum motivo, quando a gente discorda de alguém, né? Isso não só em relação aqui a questões espirituais, a questões políticas, a várias outras questões, nas relações interpessoais.
Quando a gente começa a constituir a nossa identidade em relação a esse sentimento, em relação a essa raiva, em relação a essa oposição, a gente está no estado de perturbação. Porque a gente está sendo dominado por essa raiva. E a gente vai acabar caindo também. Né? A gente vai acabar também ficando perturbado. A gente vai acabar ficando igual, né, àquela pessoa que a gente tanto criticou, a tendo atitudes parecidas, né, ou então a fazendo coisas que a gente não faria, mas porque a gente quer se opor àquela pessoa, e aí quando a gente está dominado pela raiva, tudo vale, né, os fins justificam os meios. E, então tem que tomar muito cuidado com essa questão quando a gente vai denunciar. Né? E aqui eu dei um exemplo no meio budista, mas não precisa ser só no meio budista. Né? Quem é do meio teosófico sabe também que em relação às polêmicas que há em relação a determinados personagens pós-Blavatsky, como Leadbeater, as denúncias de abuso, né, que são muito bem documentadas e tudo mais. Então, e aqui eu não vou entrar no mérito dessa discussão, mas é mais no sentido de que muitas pessoas também que às vezes desenvolvem tanta raiva em relação a isso, né, algo que aconteceu lá no século XIX, que elas acabam constituindo a sua identidade espiritual, a sua prática, em relação a isso também. Né? Elas projetam, né? Você forma, aquela coisa de você cria, você constrói uma imagem de si próprio que é guiado por aquela raiva. E aquilo vai te devorar com o tempo. E aí, por mais que muitos desses casos a pessoa se diga que ela é uma fiel defensora da literatura original, da teosofia, quando a gente vê, a forma como ela se relaciona a isso é sempre raivosa. E ela sempre aproveita a oportunidade para falar mal desse personagem, ou falar mal de outros que se alinharam a ele, e não e perde a flexibilidade mental de entender que, mesmo entre alguns desses autores posteriores, alguns podem ter chegado a bons caminhos, podem ter chegado a boas conclusões, que alguns podem ter deixado de lado esses ensinamentos distorcidos, né? Porque o caso do Leadbeater teve também questões aí filosóficas que foram alteradas, né? No caso do Dalai Lama também, tem questões dele adotar visões filosóficas de outras escolas que não estão totalmente de acordo com a visão filosófica defendida, né, pela escola Gelugpa. Então, mas a pessoa fica tão guiada por aquela raiva que é como as pessoas dizem hoje em dia, eu não sei se vocês já ouviram essa gíria, né, quando você fica falando toda hora de alguém, fica obcecado e reclamando toda hora de alguém, que aí aquela outra pessoa fala que o fulano alugou um triplex na sua cabeça. Então é isso que eu estou tentando dizer aqui, né? Não deixe que os outros aluguem triplex na nossa cabeça, que eles fiquem vivendo na nossa cabeça em relação àquilo que nos incomoda. Né? Não deixe que as falhas dos outros fiquem toda hora presentes na nossa cabeça. Não habite nas falhas dos outros, porque isso só gera perturbação mental para nós. Né? Isso só alimenta a raiva, o ressentimento. Mas, por outro lado, tem um compromisso de defender a verdade. Tem um compromisso em defender o que é certo. Se algo que nós vemos é errado, se algo que nós vemos é antiético, se algo que nós testemunhamos compromete votos, se algo que nós vemos pode ser indício de uma distorção, a gente pode estar errado ou não em relação a isso, mas que a gente consiga ter o foco adequado e focar então nessa distorção, apresentar o que nós, né, apresentar aquilo que nós acreditamos que está errado naquela pessoa, naquele autor, etc., mas não ficar se focando excessivamente nisso, né, e nem constituir a nossa identidade e a nossa prática espiritual em oposição a isso, porque isso vira uma obsessão. A gente vai ficar obcecado por esse sentimento. E aí a gente está se abrindo para toda uma série de perturbações. E quando eu estou falando aqui em obsessão, estarmos obcecados, eu estou falando nos vários sentidos mesmo, né? De sermos obsediados por esse tipo de energia, por esse tipo de sentimento. Então, não habite nas falhas dos outros, não fique toda hora falando dos defeitos dos outros, a conduta de corpo, de fala,
Descarte toda e qualquer expectativa de recompensa também, né? Não fique esperando recompensas, esperando elogios, porque isso também vai causar ressentimento em relação aos outros, porque isso também é um modo de você ficar deixando que os outros aluguem triplex na sua cabeça, né? Você tá toda hora pensando, não, vou fazer tal coisa porque aí tais pessoas vão me elogiar, tais pessoas vão me dar tal coisa, tais pessoas serão minhas amigas. Então você está se voltando para os outros de uma forma errada, né? Quando Jesus fala da gente voltar a mente para os outros, é de uma forma impessoal, é de uma forma altruísta, é de uma forma sem esperar uma recompensa para esse nosso senso de eu, mas é de uma forma desapegada. Descarte alimentos venenosos. E aqui, alimentos venenosos, no texto, é claro que a gente pode pensar, né, literalmente em comidas que nos fazem mal, comidas que advêm de sofrimento, claro, como carne, etc., né, se possível, seja vegetariano. Se puder ser vegano, melhor ainda. Mas também descarte ensinamentos venenosos, descarte palavras venenosas. Não mantenha lealdades inadequadas. Aí vem essa questão do cuidado, né? Lembra que o Lamrim Chemo do Tsongkhapa, ele vai falar sobre isso também. Não aceitar qualquer guru, só porque a pessoa tem um título de santidade, né? E não aceitar tudo o que ela diz. E pegar o que pode ser útil do que qualquer pessoa nos ensina ou não. E, e ao mesmo tempo não se manter leal a coisas, pessoas, grupos que talvez não sejam idôneos. Né? Aquela questão das companhias, né? O cuidado com quem a gente se cerca, o cuidado de quem escolhemos para nos ajudar em nossa caminhada. Não atormente os outros com palavras abusivas, não atormentar as outras pessoas, né, com palavras ruins, com palavras abusivas. Não busque nem planeje vingança, né, não ficar buscando se vingar, não ficar planejando, elucubrando, né, uma retribuição para algo ruim que alguma pessoa falou contra mim, ou para alguma ação que alguma pessoa teve. Pensa que tudo isso é o samsara. Inclusive, esses gurus que decepcionam as pessoas às vezes, e todos nós estamos sujeitos, né, a um dia também podemos decepcionar os outros, uns aos outros, decepcionar a nós mesmos. Enquanto estivermos no samsara, nada nem ninguém é 100% confiável. Por isso, confie no Dharma. Confie na sanga espiritual, não na sanga mundana. Confie nos Budas e Bodhisattvas. Confie no Buda, né? Confie na joia Buda e nessa natureza Buda que é esse potencial. O samsara, as pessoas que estão no samsara, que são falhas e tudo mais, nada disso pode ser digno de depositar 100% a confiança. Porque também pode haver, até em grupos idôneos, etc., pode haver falhas de comunicação. Né? A pessoa falou tal coisa e a gente achou que aquilo. Ah, que legal, a gente se empolga, né? Achando, ah, não, a pessoa está com um projeto, isso vai acontecer agora. E talvez não, talvez a gente tenha entendido errado, aquela pessoa deu uma impressão errada sem querer. E porque aquela outra pessoa, ela também é um ser humano que está permeado de dúvidas, que está permeado de inseguranças em relação a si próprio, em relação aos outros, né? Então, a gente tem que pensar que estamos todos no samsara, e somos todos sofredores aqui, e somos todos atormentados aqui. Então, vamos tentar não contribuir para o tormento alheio, né? E não ficar se vingando nem nada, porque isso só reforça, só gera mais karma, e a gente se vinga, e aí vira aquela coisa de tragédia grega, né? Um se vinga do outro, aí vem outro que se vinga daquele que se vingou do amigo e tudo mais. E a gente está criando laços negativos, já que somos todos interdependentes, que depois vão reverberar, talvez nesta vida, ou se não, em vidas futuras. Não abuse da prática. Esse acento aqui está errado. Não abuse da prática no sentido de que não dê passos além da perna se você não está preparado. Não tome votos nem adote compromissos para os quais você não está preparado. E não use a prática para fins escusos, né? Para ganhar dinheiro, para ganhar fama e tudo mais. Não transforme deuses em demônios. Isso tem a ver também com a questão de não
não praticar coisas inadequadas ou não dar esses passos maiores do que a perna, e aí as suas perturbações aumentam, né? Não praticar tantras para os quais não estamos preparados ainda, que podem desequilibrar o nosso corpo sutil e vão fazer com que a pessoa fique maluca, fique doida, né? A gente vê muitos desses casos de descontrole sexual em muitos gurus por aí, né? Muitos supostos gurus por aí. Isso, infelizmente, tem a ver, às vezes, com práticas inadequadas, porque quando a gente faz determinadas práticas tântricas que vão envolver respirações profundas, vão envolver o movimento dos ventos pelos canais sutis, vão envolver muita retenção de ar, de prana, de energia. Se a pessoa não estiver devidamente purificada, aqueles defeitos que não foram bem trabalhados, eles se exacerbam, vão ser exacerbados. Porque o vento ele vai se desviar, ele não vai para a direção correta. Isso vai causar danos no nosso corpo sutil que podem se manifestar como doenças físicas ou como também descontrole mental de algum tipo, né, de alguma sorte. E aí vem aquela questão, vão afetar os nossos chakras também, né, promover a abertura de chakras, isso tudo é muito perigoso. E aquelas coisas, né? A Kundalini não é um termo que se usa no budismo, né? A linguagem tântrica budista, ela não usa essa terminologia da Kundalini, isso é algo que está nos tantras hinduístas. Mas essas práticas que a gente vê por aí que prometem despertar a Kundalini, massagens tântricas para despertar a Kundalini, fuja disso, porque tudo isso vai fazer com que essa energia para a qual nós não estamos preparados ainda, porque a gente ainda não se libertou do senso de eu, a gente ainda não está devidamente purificado, essa energia, se ela começar a se expandir dentro de nós, todos os nossos vícios, eles vão se expandir também. Né? Todas as nossas perturbações vão se expandir também. Então, muito cuidado com... Aliás, muito cuidado não pratique essas coisas, Kundalini Yoga e tudo mais, né, que prometem despertar de Kundalini, práticas que prometam, práticas que trabalhem com chakras inferiores abaixo do coração, essas magias sexuais, né, tudo isso vai levar para uma queda da Kundalini, tudo isso vai levar para a perturbação, porque a pessoa está usando métodos não habilidosos, métodos inadequados, para despertar algo que, se a pessoa seguisse uma senda gradual e virtuosa, despertaria naturalmente com o tempo. Mas todas essas práticas, né, essas práticas tântricas inadequadas, errôneas, distorcidas, que vão envolver a relação sexual e tudo mais, tudo isso vai levar a pessoa para a perturbação. E às vezes parece algo inocente, né? Mas é algo que, se a pessoa praticar muito e começar a funcionar, isso vai gerar consequências danosas. E, infelizmente, grande parte do budismo tibetano ele está permeado por práticas tântricas inadequadas. Então, há de se tomar muito cuidado para que algo que era para ser adequado, né, que é uma imagem de uma deidade, que era para ser algo divino, não se transforme num demônio, não se transforme no espelho invertido, no reflexo invertido do verdadeiro Dharma. E ao invés de se elevar aos céus, a pessoa ela cai para os infernos. Não aplique o conhecimento de forma errada. Não seja esporádico na prática. Então, de novo, né, esse cuidado em como a gente aplica o conhecimento, como a gente aplica isso que a gente aprende, não aplicar nas horas erradas. A questão que eu falei do sofrimento, o budismo fala muito de sofrimento, mas não é para virar um Schopenhauer e ficar depressivo. Eu estou brincando aqui, né? Nem sei se ele era tão depressivo assim quanto dizem, pela história, pelo estereótipo, né? Mas saber que é necessário ter uma mente entusiástica, alegre, porque há sempre a possibilidade da libertação, a verdade da cessação, né? A gente não pode se focar só na primeira verdade. Há sofrimento, mas a verdade da cessação é a verdade suprema, é a verdade indestrutível, é a verdade da natureza Buda presente em tudo. Do Dharmakaya ou Dharmadato,
o elemento uno indestrutível, a indestrutibilidade dessa luz que está presente em tudo e que está além dos fenômenos. Então, não aplicar o conhecimento de forma errada. Não seja esporádico na prática, né? Não seja inconstante. Olha, eu pratico de vez em quando, mas aí depois eu deixo para lá, porque com isso a gente só vai se bagunçando, né? Vai bagunçando a vida, a rotina, e aí fica sentindo culpa, etc. Então, tentar ter um mínimo de constância dentro das nossas possibilidades. E para isso é necessário ser decidido no treino. Não se gabe das suas boas ações, né? Não fique se exibindo, porque isso é ridículo. Não tenha um temperamento desagradável, não seja desagradável com as outras pessoas. Até porque isso não tem muito a ver com a ideia de compaixão. É claro que a gente vai ter momentos na vida, somos todos aqui pessoas sujeitas ao poder das perturbações dos kleshas, vai ter momentos que a gente vai perder a paciência, né? Acontece, mas vamos tentar não ser desagradáveis toda hora, tentar diminuir a nossa desagradabilidade, o nosso mau humor, né? Até porque o mundo anda muito mal-humorado e perturbado. Não seja exagerado, mesmo ao demonstrar agradecimento. Então, não ser hiperdramático na forma de reagir, e até né, alguém nos ajudou, nos deu um bom ensinamento, etc. Mas não ficar puxando o saco, né, porque isso incomoda os outros também. Né? Ser comedido, na medida do possível, dentro de como a nossa personalidade entende o que é esse comedimento ou não. Isso pode variar de pessoas mais introspectivas para mais extrovertidas, né? De pessoas mais sanguíneas ou coléricas ou melancólicas ou, enfim, pensando aí nos quatro humores. Eu acho que eu esqueci qual é o quarto, né? Agora eu estou trazendo teorias aí da Grécia Antiga, né? Que tem um sanguíneo, o melancólico, o colérico. E tem um quarto que eu realmente esqueci. Se alguém lembrar aí, me fala qual seria esse quarto humor. Mas então, dependendo dos seus humores, né? Fleumático. Fleumático. Obrigado, Jaime. Ou fleumático, né? É isso mesmo. Mas tentar não ser exagerado, né? Não incomodar os outros, né? Não ser hiperbólico. Não seja instável também, né? Não ser muito instável, não ter uma mente que fica oscilando. Ora quer, ora não quer, ora gosta, ora desgosta, e fica toda hora oscilando em relação às coisas, em relação aos ensinamentos, em relação à prática, em relação às pessoas. Para isso a meditação ajuda, né? Refletir, ter uma sinceridade para consigo mesmo e para com os outros. Seja como um diamante, como um Vajra, límpido, indestrutível, como o sol, brilhante, pleno de luz, né, como a luz de Budi ou a luz de Bodhi, a luz do despertar, dessa sabedoria, dessa intuição sutil. Como uma árvore que dá frutos, né, uma árvore que floresce. Lembra muito aquilo que o Shantideva fala de Bodhicitta, né, que Bodhicitta seria como a árvore vogai, que é uma árvore mítica, lendária, que é uma árvore que ela nunca morre e ela nunca para de dar frutos. E Bodhicitta seria essa virtude, né? O altruísmo, esse altruísmo iluminado, essa mente desperta, ela é como essa árvore vogai, que é a mente de um bodhisattva, daquele que já se libertou do samsara, e também, é claro, é a mente de um Buda, daquele que alcançou o pleno despertar e tem uma bodhicitta suprema, última. Transforme todas as adversidades em auxílio para o caminho. Novamente reforçando aquele ponto, né, de pensar nas adversidades como obstáculos e como a gente pode lidar com eles, como a gente pode usar essas adversidades que têm tudo a ver com o nosso karma para a gente se transformar. Esta prática da mente e coração, né, porque a nossa mente ela é uma mente e coração, a nossa mente mais sutil, essa mente que perpassa vida após vida, que vai por vários nascimentos e que tem uma natureza muito mais sutil ainda por cima, né, que tem uma
que está ligada sutilmente a uma natureza Buda que a transcende, que não é individual, essa prática da mente e coração, ela foi escrita por Atisha, contendo instruções que derivam de grandes gurus, de Maitreya para Asanga, de Asanga para Vasubandhu, até chegar a Siddhalingpa, o guru de Atisha. Então aqui ele está dando a dica de que isso aqui que está sendo ensinado é algo que pode nos remeter à literatura da escola Yogacara ou Yogacara, a escola da prática da yoga, a escola que começa no século IV com a Sangha, Vasubandhu, Stiramati e os tratados de Maitreya, né, esses tratados que são trazidos a público por a Sangha, que foi instruído secretamente, reservadamente, pelo Bodhisattva Maitreya. Então, essa prática, então, ela contém essas instruções. E a gente pode ver textos, né? Tem o tratado do Asanga, o Abhidharma Samuccaya, né? Que a literatura Abhidharma ela vai lidar muito com essas questões do funcionamento da mente, os processos de cognição, etc. E o Abhidharma Samuccaya, então, ele é um texto que vai servir de base para esses textos aqui que vão falar sobre o treinamento da mente. Então, é um exemplo aqui dessa literatura. E é uma linhagem que está relacionada aqui com essa escola na Índia e que flui. E ele está mostrando, então, que há uma continuidade aqui. Que esse núcleo Kadampa, ele não rejeita a escola Yogacara. Ele não é 100% Madhyamika. Ele também está ligado a essa linhagem Yogacara e ela é muito importante para a escola Kadampa, né? Para toda essa linhagem interna e essa linhagem mais profunda do Dharma, que não se inicia com a Yogacara, que nos remete até o Buda, e que vai chegar, então, no Tibete, aqui no século X, XI, com a escola Kadampa, e depois continua com a escola Sakya, com a linhagem Jonang Zalu, e depois com a escola Gelugpa. Então, transforme tudo na senda Mahayana, né? Se dedique ao Mahayana, tente viver o Mahayana, tente viver o estilo de vida do Bodhisattva, nesse sentido, né? Tentar transformar a sua vida numa vida em harmonia com esse ideal do Mahayana, do grande veículo, uma vida guiada pelo voto do Bodhisattva, pela busca por Bodhicitta, pelo altruísmo. Não seja um estranho, se relacione com os outros guiado por Bodhicitta, novamente, né? Não seja alguém que haja com os outros com uma certa arrogância distante, etc. Né? Não agir em relação às outras pessoas como um robô. Infelizmente, a gente vê muito isso nos dias de hoje. Né? As pessoas, se alguém pode cair em algumas cidades grandes do mundo, uma pessoa cai no chão e todo mundo passa e finge que não viu, às vezes até pisa em cima. Né? A pessoa está voltada completamente para si própria. Não seja esse tipo de pessoa. Seguir por Bodhicitta e não justifique as ações danosas dos outros em nome dos outros. É para ter Bodhicitta, é para ter compaixão, mas não fique tentando, como é que se diz hoje em dia, o passar pano. Não, as pessoas, cada um vai ter que lidar com o seu próprio karma, claro. Né? E a gente não pode corrigir os danos dos outros pelos outros. Assim como os outros não podem corrigir os nossos danos, né? Não podem nos salvar de nós mesmos. Isso é um trabalho que cada um tem que fazer por si próprio, mas é necessário, né, ter gurus adequados para apontar o caminho. E a base do Mahayana é essa, para que esse ensinamento continue sendo disponibilizado para todos. Né? E daí vem o altruísmo. Não guarde expectativas em relação aos outros. Aí, de novo, aquela questão. Né? Não fique esperando gratidão, etc. Não queira ter um senso de... Não queira ser como esses gurus que têm seus pés beijados e pessoas beijando-lhe as mãos, e etc. Não guarde essas expectativas. Apenas viva a sua vida de uma forma coerente e, quem sabe, o seu exemplo ajude as pessoas e tente ajudar as pessoas pela forma que der para ajudar. Tome muitos em seu coração, né? Tome todos os seres em seu coração. De novo, reforçando o senso de compaixão. De agora em diante, sempre vista a armadura. Pensando o seguinte: não permitirei que me torne uma presa de todas as condições que me causam preocupação em minha vida. Né? Não deixar que essas preocupações da vida diária, desta vida, obstruam
e embotem a mente para que a gente perca de vista o Dharma, que é um projeto para muitas vidas, não somente para esta. Então, vista essa armadura, que é a armadura da paciência. Né? Tenha paciência para aguentar os altos e baixos desta vida e consiga surfar da melhor forma possível, consiga agir da melhor forma possível para mitigar os problemas da vida atual. E a gente então vai gerando boas sementes, né? E vai conseguindo atuando da forma que dá e se desenvolvendo da forma que dá. Quando a estabilidade for alcançada, revele o segredo. Quando você alcançar a estabilidade de alguém que se libertou do samsara, de alguém que alcançou a perspectiva do vazio, ensine os outros seres a fazer isso também. Mostre o caminho para os outros seres. Né? Não guarde isso somente para si próprio, porque isso não seria algo Mahayana. E isso conclui o Tratado sobre o Treinamento da Mente. Este texto foi escrito pelo Guru Atisha, né, um dos grandes expoentes do antigo núcleo Kadampa, da antiga escola Kadampa do Tibete. E que tudo, então, possa ser auspicioso.